E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bora lá, mais um dia de Direito Penal. Estude, 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 veja a aula 1, 2, 3 vezes, anote as informações mais importantes e principalmente, pessoal, resolva questões. A gente já conversou, só passa em concurso público quem resolve questões. E o Direito Penal, turma, principalmente para quem não é do direito, ele de início pode parecer um pouquinho difícil, mas vai por mim, depois que você aprende mesmo, depois que você vai conhecendo o direito penal, tudo se encaixa, tudo fica lógico, aí você vai ver como esse ramo do direito ele não é difícil, como ele é fácil. Por exemplo, aprendendo o conceito analítico ou estrutural de crime, que a gente viu no módulo 2, se você aprender que crime é fato típico, antijurídico, culpável, você consegue esmiuçar qualquer outro crime. Então você consegue entender homicídio, roubo, furto, latrocínio, qualquer crime, sabendo o conceito analítico ou estrutural de crime. Então assim, no começo é meio difícil, mas depois, como os mesmos institutos se aplicam para todos os crimes, fica tranquilo. Então não perca suas esperanças, tenha fé, vai dar tudo certo, conte comigo, pessoal, e conte com a galera do EVP, que a gente está aqui, porque o objetivo de vocês é o mesmo objetivo da gente. A gente quer que você passe, fechou? Bora lá, 10ª questão. Essa 10ª questão, pessoal, ela é muito polêmica mesmo. Acertar, a gente acerta aqui por exclusão, mas eu vou explicar por quê. 2 veículos chocaram-se em um cruzamento. Em razão da colisão, um dos motoristas fraturou o braço, o que o impossibilitou de trabalhar por 6 meses. O outro motorista teve uma luxação no joelho direito. O fato foi apurado pela delegacia local, restando cabalmente comprovado que os motoristas de ambos os carros concorreram para a colisão, pois em face da ausência de manutenção, estava sem freio, e o outro havia avançado o sinal e estava em velocidade acima do permitido. Assim, conclui-se que trata de hipótese de: turma, 2 veículos se chocaram, não houve intenção. Então, a gente observa que existe culpa nos 2 veículos. E aí, a culpa que é concorrente, porque um deixou de fazer a manutenção no carro e estava sem freio, e o outro avançou o sinal vermelho e estava em alta velocidade. Então, bora lá. É um caso, bora de baixo para cima. É um caso de culpa consciente? Turma, não é um caso de culpa consciente. Porque, para ser culpa consciente, a questão teria que ter dito que eles tiveram a previsibilidade, ou seja, que existia a previsibilidade de que poderia ocorrer esse acidente. Como a questão não falou nada acerca de previsibilidade, a A está errada. Beleza. A D diz assim: é um caso de aberratio delicti que a gente aprendeu como aberratio criminis. Lembra do artigo 73? O artigo 73 fala de caso de erro da execução. Você errou na execução do crime e acabou acertando uma outra pessoa a qual você não queria acertar. Pessoal, é um caso de aberratio criminis ou aberratio delicti? Houve erro na execução? Não houve, porque não tinha nem a intenção de cometer crime aqui. Só que por culpa ocorreu o crime. Então não é um caso de aberratio criminis. A C, que pegou muita gente, diz assim: é um caso de lesão corporal culposa, preceituado no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Pessoal, não é caso de lesão corporal tipificada no Código Penal. Porque toda vida que tiver lesão corporal culposa ou homicídio culposo no trânsito, a gente vai para o Código de Trânsito Brasileiro. Então, lesão corporal culposa no trânsito e homicídio culposo no trânsito, ambos os crimes são tipificados no Código de Trânsito Brasileiro e não no Código Penal. Por isso que aqui está errado. B, é um caso de compensação de culpas. Queridos amigos, não existe compensação de culpa no direito penal. Pode até existir no direito civil. Ah, tu foi culpado também, eu também fui culpado, nós dois tivemos prejuízo, fica cada um por si, beleza. Isso no direito civil, se eles aqui tivessem batido, aí cada um ficou com prejuízo, né? Aí um olha pro outro e diz: ah, ó, tu é culpado porque tu não fez, porque tu estava sem freio. Aí o outro: você é culpado também porque você avançou o sinal vermelho. Aí eles combinam assim:
Então vamos fazer o seguinte, cada um fica no seu prejuízo. Na esfera civil, existe sim compensação de culpas, mas na esfera penal não. Ainda que ambos tenham agido culposamente, ambos respondem pelo crime a título de culpa. No caso aqui, cada um responderia pela lesão corporal culposa no trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que causou no outro. Então a resposta que sobra como correta é um caso de autoria colateral. O que pegou aqui, pessoal, é porque todo exemplo que se dá de autoria colateral é exemplo de crime doloso, né? Eu quero matar o Kennedy, você também, até dá esse exemplo. Você também, nós estamos escondidos sem saber um do outro e atiramos contra o Kennedy. Nesse caso, nós dois vamos ser autores colaterais. Por quê? Porque duas pessoas concorreram para o mesmo crime, mas uma não sabia da outra. Então todo exemplo que se dá de autoria colateral é para crime doloso, e aqui é um caso de crime culposo. Aí essa questão, ela pegou uma teoria de Bittencourt, que ele narra e ele explica e ele aceita que haja, César Roberto Bittencourt, que ele aceita a autoria colateral mesmo para crime culposo. E essa questão eu coloquei para te servir de exemplo, para que você possa abranger, ampliar, aliás, para você possa ampliar o seu conhecimento e a sua noção sobre a autoria colateral. Então, toda vida que duas ou mais pessoas culposamente concorrerem para o mesmo crime, seria caso de autoria colateral, de acordo com essa teoria de César Roberto Bittencourt, que foi adotada aqui pela questão do concurso. E a última questão de concurso de pessoas, e depois a gente passa a falar de concurso de crimes, começa, né, a falar, diz assim: 11. Sobre o concurso de pessoas, tem-se o seguinte: a. Pela teoria do favorecimento da participação, a punibilidade do partícipe depende da culpabilidade do autor. Turma, tá errada. Olha, é o seguinte, eu vi com vocês que aqui no Brasil o partícipe só é punido se o autor tiver praticado um fato típico e antijurídico. Lembra que a gente viu? Teoria da acessoriedade mínima, teoria da acessoriedade média, máxima, hiperacessoriedade. Aí eu falei, olha, aqui no Brasil tem a teoria da acessoriedade média, onde fala que se o indivíduo praticou, onde diz que se o indivíduo, pro autor, calma. Aqui no Brasil, para o partícipe ser punido, o autor tem que ter praticado um fato típico e antijurídico. E aí, pessoal, essa teoria, ela pode ser chamada de teoria do favorecimento da participação. Então, para a teoria do favorecimento da participação, o partícipe é punido desde que o autor pratique um fato típico e antijurídico. Por isso a A está errada. A A diz, pela teoria do favorecimento da participação, a punibilidade do partícipe depende da culpabilidade do autor. Falso. Para a gente adotou a teoria do favorecimento da participação, para o autor ser punido, para o partícipe ser punido, precisa que o autor pratique um fato típico e jurídico. Se o autor é acobertado por um excludente de culpabilidade, ainda assim o partícipe pode ser punido. É a teoria do favorecimento da participação ou teoria da acessoriedade média, que a gente já conversou sobre ela. Perfeito? Agora, contra essa teoria, existe a teoria do favorecimento da culpabilidade. E pela teoria do favorecimento da culpabilidade, aí sim, o partícipe só vai ser punido se o autor tiver culpabilidade. Então, para a teoria do favorecimento da culpabilidade, o partícipe ele só vai ser punido se o autor tiver praticado um crime com fato típico, jurídico e culpável. Essa teoria do favorecimento da participação, que é adotada pelo Brasil, que diz que o partícipe só vai ser punido se o autor praticar um fato típico e jurídico, é também chamada de teoria da causação. Também chamada de teoria da causação. Ela é adotada pelo Brasil, é adotada pela Alemanha e outros países. Beleza. Então a A está errada. B de bola. Pelo conceito extensivo, autor é quem executa a ação típica, não havendo diferença entre autoria e participação.
nós vimos o conceito de autor. E eu vi com vocês a teoria restritiva, a teoria extensiva e também a gente viu a teoria do domínio do fato. A teoria extensiva, realmente, ela não traz nenhuma diferença entre autor e partícipe. Na teoria extensiva não existe a figura do partícipe, só existe a figura do autor. Acontece que para a teoria extensiva, para o conceito extensivo de autor é aquele que de qualquer modo concorre para a infração penal. Então é autor que de qualquer modo concorre para a infração penal. Aqui quando diz pelo conceito extensivo, autor é quem executa a ação típica, falso. Para o conceito restritivo, o autor imediato é aquele que executa a ação típica, ou seja, o núcleo do tipo penal, o verbo do crime. Para o conceito extensivo, não. Autor é aquele que de qualquer forma concorre para o crime. Por isso que essa está falsa. Estaria correto se tivesse, no lugar de conceito extensivo, tivesse conceito restritivo, que foi a regra adotada pelo Brasil. C. Pela cooperação dolosamente distinta, ocorre divergência entre o elemento subjetivo do partícipe e a conduta realizada pelo autor. Olha aí novamente ele aparecendo. Aqui a gente está trabalhando com o artigo 29, parágrafo 2º, que é aquele que fala que se eu quis participar de crime menos grave e você cometeu um crime mais grave, eu só vou responder pelo crime menos grave. E se for previsível, vai ser aumentado de metade, até a metade. Pois muito bem, quando eu expliquei o artigo 29, parágrafo 2º, isso está até escrito no slide lá, eu disse, pessoal, quando um dos agentes quer participar de crime menos grave e acaba acontecendo um crime mais grave, isso é chamado de cooperação dolosamente distinta. Por isso que a C está correta. Leio de novo. Pela cooperação dolosamente distinta, ocorre divergência entre o elemento subjetivo do partícipe e a conduta realizada pelo autor. Beleza. Então, quando o partícipe ele quer o crime menos grave e acaba acontecendo o crime mais grave, é um caso de cooperação dolosamente distinta. A C está correta. E D de dado, pela teoria objetiva formal, autor é causa do delito, enquanto o partícipe é condição. Pessoal, essa está falsa. Pela teoria objetivo formal, o autor vai praticar o núcleo do tipo penal e o partícipe não vai ser condição, não. Até porque o partícipe tem uma participação acessória em relação ao crime. Por isso que a 11 está errada. Ou a 11D está errada. E finalmente, pessoal, a gente começa agora uma nova matéria, ainda dentro do mesmo módulo, que é concurso de crimes. Vocês lembram que concurso de pessoas são duas ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime? Pois é, já o concurso de crimes ocorre quando uma pessoa vai responder por 2 ou mais crimes. E quando eu falo concurso de crimes, pode haver concurso de crimes entre qualquer crime, certo? A gente vai ver que existem 3 espécies de concurso de crime. Existe o concurso material, o concurso formal e o crime continuado ou a continuidade delitiva. Qualquer crime pode fazer parte de concurso. Então veja, pode existir concurso de crime em crime culposo? Pode. Pode existir concurso de crime em crime doloso? Aí é que pode mesmo. Agora a gente vai explicar, e você para entender, precisa primeiro entender para que serve o concurso de crimes. O concurso de crimes ele serve principalmente para afetar na pena do indivíduo. Por que, por exemplo, o pessoal do mensalão, que estava lá respondendo corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, excesso de exação, peculato, evasão de divisas, gestão fraudulenta, estava respondendo também por lavagem de dinheiro. Por que a pena do pessoal do mensalão foi somada? Porque lá foi concurso material. Agora, se fosse um caso de concurso formal, por que seria só uma das penas do indivíduo com aumento de pena e não a somatório das penas? Porque é concurso formal. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é que a gente estuda concurso de crimes para afetar, para influenciar nas penas do indivíduo. Só que quando eu falo das penas, eu falo tão somente das penas privativas de liberdade. Ou seja, não vale para a pena de multa. Em outras palavras, no concurso material, as penas privativas de liberdade, pena de prisão, são somadas. Já no concurso formal,
o juiz vai aplicar a pena de todos os crimes, vai ver qual é a maior e vai aplicar um aumento de pena. Mas isso só em relação às penas privativas de liberdade. Em relação às penas de multa, elas são cobradas distinta e integralmente. Isso significa que mesmo que eu esteja em concurso formal de crimes, que a gente vai ver, formal próprio de crimes, mesmo que eu esteja em concurso de crimes, onde o juiz vai aplicar a pena de todos os meus crimes, vai pegar a pena do maior e vai aumentar, mesmo estando em concurso de crime, se existir pena de multa, as penas de multa serão somadas. Então o que a gente vai falar agora sobre esse cálculo da pena que o juiz faz é só para concurso, é só para as penas privativas de liberdade e não para as penas de multa. Tudo bem? Aí alguém deve estar perguntando, professor, e para as penas restritivas de direito? Bom, meus queridos amigos, as penas restritivas de direito, elas substituem as penas privativas de liberdade. Ou seja, primeiro o juiz aplica pena privativa de liberdade para só depois aplicar a pena restritiva de direito. De forma que, primeiro o juiz tem que decidir se vai ser concurso material, formal ou crime continuado, quando eu for responder por 2 ou mais crimes, para só depois que aplicar a minha pena, ele analisar se é possível converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então não tem que se falar em caso de pena restritiva de direito aqui no caso, porque vem depois da aplicação do concurso de crime. Então, concurso de crime, essa alteração da pena que a gente vai estudar agora, só serve para crime, para pena privativa de liberdade, não serve para pena de multa. Beleza. Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa. E como eu falei para vocês, existem 3 tipos de concurso de crimes. E o concurso de crimes, ele existe quando alguém vai responder por 2 ou mais crimes. O primeiro tipo de concurso de crime é o concurso material ou real. Concurso material ou real de crimes, que está no artigo 69 do Código Penal. Já no próximo concurso de crime é o concurso formal ou ideal de crimes, que está no artigo 70 do Código Penal. E lá no artigo 70, a primeira parte fala de concurso formal perfeito ou próprio. Fala de concurso formal perfeito ou próprio de crime. Tá na primeira parte. Está na primeira parte do artigo 70. Já na segunda parte do artigo 70, a gente tem o concurso formal imperfeito ou impróprio. E ela está na parte final, esse concurso. O concurso formal imperfeito ou impróprio. E finalmente, a gente tem o crime continuado. Ou também chamado de continuidade delitiva. Então, olha aí. Existem 3 espécies de concurso de crimes. Existe o concurso material ou real do artigo 69. Existe o concurso formal ou ideal do artigo 70. Existe também o crime continuado ou a continuidade delitiva do artigo 71. Beleza, deu pause se você já não copiou tudo, porque agora eu vou continuar. Turma, como é que você vai diferenciar? Vai ser concurso material de crimes se tiver 2 ou mais ações ou omissões, ou seja, 2 ou mais condutas, gerando 2 ou mais crimes. 2 ou mais resultados. 2 ou mais crimes. Como assim, professor? Eu costumo dizer que concurso material, geralmente, só para o aluno entender, é aquele aplicado para o cara que nasceu mesmo, que não tem mais jeito. O cara estuprou ali, roubou acolá, matou acolá, o cara faz 1000 furtos, o cara faz assim, ele pratica vários crimes
E esses crimes não têm nenhuma dependência entre si. Não tem dependência fática, não tem dependência lógica, não tem dependência psicológica entre eles. Veja, se eu matei aqui, roubei acolá, estuprei ali, é um caso de concurso material de crimes, onde através de duas ou mais condutas, duas ou mais ações ou omissões, eu pratiquei dois ou mais crimes. Se esses crimes que eu pratiquei forem iguais, a gente chama de concurso material homogêneo. Já se os vários crimes que eu pratiquei são diferentes, a gente chama de concurso material heterogêneo. O pessoal do mensalão, por exemplo, eles praticaram corrupção passiva ao comprar deputados federais, ao receber dinheiro ilegal, se valendo da qualidade de funcionário público, eles praticaram corrupção passiva. Isso quem está dizendo isso não, é o Supremo. O Supremo que condenou o Genuíno, condenou o Zé Disseu, condenou o Marcos Valério, condenou a dirigente do Banco Central, a presidente do Banco Central, junto com o tesoureiro do PT, e por aí vai. Foram 38 réus, 25 condenados. Pois muito bem, quando eles foram condenados por vários crimes, corrupção passiva, corrupção ativa, isso cada um respondeu por crimes diferentes, corrupção passiva, corrupção ativa, peculata, peculata, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, o Supremo entendeu que foi o caso de concurso material. Foram várias condutas diferentes, causando vários crimes diferentes, e esses crimes não tinham relação entre si. Então é um caso de concurso material de crimes. Por quê, professor? Porque caso, e eu só vou adiantar agora, mas eu ainda vou voltar a falar de concurso material, caso você note que foram duas ou mais condutas praticadas, causando dois ou mais crimes, e esses crimes têm independência física, independência normativa, ou seja, os crimes têm relação entre si, aí já não é mais concurso material, é crime continuado. Então o concurso material, ele ocorre quando duas ou mais condutas, quando o cara pratica duas ou mais condutas, e com essas duas ou mais condutas causa dois ou mais resultados, dois ou mais crimes, e esses crimes não têm dependência física nem normativa entre si. Porque caso ele pratique duas ou mais condutas, e com essa conduta gere dois ou mais crimes, mas crimes que tenham dependência física e normativa entre si, a gente vai ver que é um caso de continuidade delitiva ou crime continuado. Então já fica fácil para você ir memorizando. No concurso material, duas ou mais condutas causando dois ou mais crimes. No concurso formal, ocorre quando uma só conduta, uma só ação ou omissão, causa dois ou mais crimes, dois ou mais resultados. Então veja, já não dá para você confundir o concurso material com o concurso formal. O concurso formal, seja concurso formal perfeito ou imperfeito, ocorre quando uma conduta é praticada e causa dois ou mais crimes. Professor, dê exemplo. Dou, claro. Um assaltante, ele vai assaltar duas pessoas ao mesmo tempo. Opa, uma conduta causando dois roubos. Se você está passeando com sua amiga, tá você e a Joaquina, sua amiga. Chega um assaltante, assaltam vocês duas. Com uma conduta só, aquele assaltante causou dois crimes, dois roubos. Por que dois roubos? Porque com uma conduta só, ele atingiu dois patrimônios diferentes. Então, quando uma conduta causa dois crimes, dois ou mais crimes, é o concurso formal ou concurso ideal de crimes. E já o crime continuado, ou a continuidade delitiva, vou falar ainda mais um pouco de concurso material, ocorre quando duas ou mais condutas, duas ou mais ações ou omissões causam dois ou mais crimes, dois ou mais resultados. E aí eu volto a repetir. Professor, e qual é a diferença entre concurso material e crime continuado? Já que crime continuado, duas ou mais condutas causam dois ou mais crimes, e no concurso material também. A diferença é que os crimes causados aqui no crime continuado são crimes com dependência física, botar a dependência fática, digamos, vou botar dependência
fática e normativa. Com dependência fática, oh Jesus, com dependência fática e normativa entre si. Professor, como assim dependência fática e normativa? É porque só vai para haver crime continuado, e isso a gente vai aprofundar, precisa ser crimes da mesma espécie, daí a dependência normativa. O que são crimes da mesma espécie? São crimes que estão dentro do mesmo artigo. Precisa não só haver crimes da mesma espécie, precisa que os vários crimes praticados sejam feitos na mesma circunstância de tempo, de lugar, o mesmo modo de execução. A gente vai estudar os requisitos. Então, para ter crime continuado, precisa ter vários requisitos a suprir. Então, fica fácil você diferenciar qual é o concurso material, qual é o concurso formal e qual é o crime continuado. Como eu falei, eu vou falar um pouco mais ainda de concurso material. No concurso material, se aplica o critério do cúmulo material. Critério do cúmulo material. Que critério do cúmulo material é esse? O juiz vai analisar e vai ver assim, olha, você, Sidney, praticou vários crimes. Você praticou 2 ou mais crimes. Aí o juiz vai aplicar a pena de cada um desses crimes, ele vai calcular a pena, a gente vai estudar a dosimetria da pena e você vai entender o que é isso. O juiz vai calcular a pena de cada um dos crimes que eu pratiquei e vai somar. Pena 1, mais pena 2, mais pena 3, e aí vai dar o resultado da minha pena, pena total. Então veja, no caso do mensalão, os vários crimes que eles foram condenados, o STF entendeu que era para se aplicar cada pena e somar. Por quê? Porque foi adotado o concurso material de crimes, muito embora o Ricardo Lewandowski, que foi voto vencido, queria que fosse concurso formal, e a gente vai ver que o concurso formal ele é bem mais benéfico do que o concurso material de crimes. Então, no concurso material, se o juiz entender que é um caso de concurso material, ele vai aplicar a pena de cada um dos crimes e depois vai somar essas penas. Soma e dá a pena total do indivíduo. E aí, professor, quais são as peculiaridades que eu preciso saber mais sobre o concurso material? Das peculiaridades do concurso material, você estuda no próprio artigo 69. E o artigo 69, ele vai dizer o seguinte: quando o agente, mediante, veja, ó, mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, já vimos que se esses crimes forem idênticos, é o concurso material homogêneo de crimes, e se não forem idênticos, é o concurso material heterogêneo de crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja incorrido. Ou seja, o juiz vai aplicar a pena de cada crime e depois vai somar essas penas. Daí porque é critério do cúmulo material. No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a mais grave. Ou seja, se eu fui processado por homicídio e lesão corporal leve, homicídio é punido com reclusão, lesão corporal leve é punido com detenção. No caso homicídio, vamos supor que minha pena foi 6 anos. E a lesão corporal leve, minha pena foi de 1 ano. Como o homicídio é reclusão e a lesão corporal é detenção, primeiro, de acordo com a parte final aqui do artigo 69, primeiro vai ser executada a pena do homicídio, que é a punida com reclusão. E só depois de passados os 6 anos, só depois de eu cumprir a pena do homicídio de reclusão, é que eu vou cumprir a pena pela lesão corporal no caso de detenção. Beleza. Turma, como meu tempo está acabando, na próxima aula eu começo dos parágrafos do artigo 69, a gente continua com o curso de crimes e vai resolver também muitos exercícios sobre esse assunto, certo? Tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.